mas uma coisa que eu levo comigo é o respeito sobre o consciencial coletivo dos umbandistas. Quem está falando sou eu, não estou falando por todos os espíritas. Claro. Mas o senhor está perguntando para mim? Sim, entendi. Mas um dia isso vai parar. Um dia essas coisinhas aí pequenas... Claro. Repito, as coisas pequenas não é o homossexualismo em si, mas o que fazem contra essas pessoas, infelizmente, vem de mentes pequenas. É lamentável? É ridículo. Que lamentável, não... Olha... É lamentável e ridículo. Outra coisa, eu não estou defendendo homossexuais, não precisam da minha proteção. Não. Sabe por quê? Porque tanto o homossexual como o heterossexual tem resolvido consigo mesmo, já tem a maior proteção, que é o amor próprio. Nossa. Este é o maior escudo que existe. À vontade. Interessante isso. Você notou que você está falando sobre várias coisas com Exu? Essa é a proposta do seu trabalho. Parabéns a voz Misseu, senhor Tiriri. À vontade. Graças a Deus. Salve, seu Tiriri. Salve as almas. À vontade, né? Mas eu posso lhe dizer de uma forma supérflua, superficial, que existe um reino no litoral de um estado aí, de uma cidade aí, um reino no plano espiritual inferior, como é assim que vocês falam, chamado Reino do Sexo. Nossa. O nome já diz tudo. E digo para a voz vencer, é muito atraente para muitos médicos que se desdobram, não pelo sexo, mas lembra, posso falar calmamente? Lembra, isso. Lembra similarmente a Las Vegas. É parecido, assim, muito jogatina, aquela coisa. Não estou dizendo que quem vai para lá vai para cair na gandaia, viu? Para depois começar a botar palavras na minha boca ou direcionar o seu trabalho perante a espiritualidade de outra forma. Que isso. Mas não, é assim que vocês entendem. Eu estou dando uma substância para vocês comparar. Não com a essência, mas no sentido de forma. Sim. Imagina uma cidade toda cheia de luz, piscando, aquela coisa atraente. Ou vocês acham que o nome Reino do Sexo seria uma coisa fétida e suja? Não, tem que ser bonitinho. Vocês gostam de Pruma e Paetê? A gente gosta do quê? Vocês gostam de seda que brilha, dourado que reluz e tapete vermelho. Não é isso que vocês gostam? O ser humano não gosta disso. Então, esses seres deste reino de trapaça e de mentira dão muito para vocês o que vocês querem. E muitos médios vão para lá matar os seus viciozinhos e depois vem para cá com cara de santinho. Aí depois Azexu, de lei, Maria Padilha, Maria Mulambo, Maria Quitéria e as Marias por aí, e as pombagiras para limpar a caca que vocês têm e nutrem dentro de vocês. Limpar entre aspas, porque elas não são obrigadas a isso. E o senhor ajudou, o senhor até contou uma vez de um menino que estava no mundo espiritual em lugares que não devia, o senhor ajudou a evitar... Foi em Tóquio, foi verdade isso. Evitar um câncer. Na verdade, esse câncer em si, porque ele tem um planejamento interessante para aquele lugar no futuro. Mas porque não existe essa coisa de Exu ajuda porque merece, Exu não ajuda porque não merece. Existe toda uma idealização, uma proposta que a vida nos dá. E como eu estou aqui como um servidor, para servir de uma forma com coerência e autenticidade, eu vou no embalo do trabalho. Eu não estou aqui para estar achando se é bom, se é ruim, se é mal. Não, claro. Então, nessa aí... Agora, esse reino do sexo, se após me ser quiser, eu falo, não devo nada para ninguém. Alguns irmãozinhos desencarnados vão rigir os dentes e apertar as mãozinhas. Por quê? Por quê? Porque eles não gostam que comenta alguma coisa deles. Existe um certo... Sigilo. Mas eu não vou falar tudo, não. O senhor também é caridoso com eles. Caridoso, não.
Não é a palavra certa. Afetivo. Afetivo também não. Nossa. Eu respeito. Tá bom. Eu não estou desfazendo do afeto, mas eu respeito. Nesse caso, existe um respeito. Porque o afeto, sendo usado no equilíbrio, já é respeito. E para o respeitar, eu não faço mal a mim nem a eles. Porque no fundo, do tacho, que cabe todo mundo dentro, até mesmo eu e outras entidades luminosas, sim. Se existe, porque tem uma proposta. Se existe jogo. Esse reino, porque tem uma proposta. É o jogo. É o jogo da oferta e da demanda. Perfeito. E tem quem quer, né? Tem quem quer comprar e é outra coisa. Tem quem quer comprar e muito. Nossa. E quem quer comprar e muito. Né? E vai gente de outro país também, né? Vai pessoas de outros países, vem, vamos dizer assim, nesta dimensão, nesta praia, nesse litoral, em algum lugar aí do Brasil. Não fica na praia. Eu quero deixar bem claro que se levarmos em termos de terra, fica a 3 quilômetros da praia. Mas é um lugar que tem muita praia. Sim, entendi. Tá entendendo, menino? Tá, Então, na dimensão astrafísica fica esse reino. E é um luxo só. Tá. O que tem que fazer para evitar de ir lá? Ou é bom ir lá? Se resolver na vida, ser bem resolvido. Mas uma oração. E quando se fala tesão, as pessoas têm tesão na jogatina, as pessoas têm tesão em fissura, em tóxico, não é só em sexo. Claro. Não é só em sexo. Então, é o reino do sexo. Zé, o que você faz lá? Eu entro muito lá, muitas vezes. Durante o ano, esse de vocês, 365 dias, vou lá tirar pelo colgote, ou pelo gogó, muitos pais de santo, muito pastor, muita mãe de família certinha, muito machão certinho, muito espírita puritano. Pelo menos assim que ele se demonstra aqui na Terra. Mas dentro de si, não pela opção sexual, mas pela falta de realidade, em sentido de sintonia daquilo que transmite, daquilo que nutrem, eles vão para lá. Ou você acha que todo mundo vai para o nosso lar? Que todo mundo vai para a Alvorada? Que todo mundo vai para Aruanda? O andar dentro de um condomínio ou num prédio tem para cima e para baixo. A maioria gosta de ir para baixo. Simbolicamente falando. Daí lá se deleitam, aprontam. E repito, é um contínuo da vida. Zé, os nossos desdobramentos, mesmo inconscientes, eles pesam no nosso karma. Olha que coisa, sim. Mas Zé, se eu estou inconsciente, venho para o corpo, eu não lembro de nada, então você tem que pegar, se é espírita, rasgar o Evangelho segundo o Espiritismo que você lê toda semana dentro do seu lar, fazendo carinha de anjo. Você tem que pegar os tambores, jogar tudo fora, arrebentar o congá, paulada, porque toda semana você vai lá rezar para os orixás. Você tem que pegar a Bíblia, tocar fogo. Você tem que pegar o que lhe inspira a fé, o que esta dimensão lhe inspira como ferramenta, você ter o mínimo de amor próprio e de amar sincero ao outro e se desfazer totalmente. Você está entendendo, menino? Sim, é então inconsciente. Espero que as pessoas entendam, do jeito delas também, não estou aqui para agradar ninguém, mas mesmo que você se desdobre inconscientemente e vai para essas dimensões lá pronta, pinta e borda, não pelo suposto vício de prazer, porque quem usa só o prazer para matar o seu vício vai prejudicar o outro. É instantâneo. Alguém se fere com isso, para não dizer todos. Quando no sentido do prazer sujo, que não necessariamente envolve sexo, mas envolve viciações que necessitem que o outro sacie seus apelos, que o outro se submeta aos seus anseios. Tá entendendo, menino? Aí você não lembra de nada, volta para o corpo, mas fica aquelas impressões físicas que você vai dizer para os outros que não é seu, porque você é médium, está captando de um outro que está carregado por aí. O que mais acontece nos médios é isso. Sonhando que estão caindo na gandaia, aí é sonho. Agora, se sonhar que foi dar um passo na Aruanda, aí ele é um espírito escolhido. Se sonhar que está no lado do Dr. Bezerra de Menezes, aí ele é o bom kardecista. Então, menino, Deus
pela providência divina, e centelha a alma que está dentro de cada um, mesmo que você se desdobre, fique inconsciente, fica impressões perante a fé. Fica no teu afeto perante a fé aquilo que realmente você precisa fazer. Então, muitas vezes, a pessoa lê só uma vez o evangelho na semana, mas tem aquela coisa batendo, que não, independente de mediunidade, mas vem da tua alma. Meu filho, não leia só o evangelho, vai sair para a rua e vai evangelizar alguém no hospital. Sai por aí, quem sabe você vai encontrar aquele que você encontra lá desdobrado também. Eu estou falando em palavras, não que a pessoa lembre disso. Mas muitas vezes a pessoa passa na frente do hospital, sente uma vontade de entrar, mas não entra. Por quê? Porque lá tem um monte de gente carregada. E é espírita e umbandista. O que é isso? Nossa. Ou é evangélico, seja o que for. Então tem que estudar muito os aspectos provindos da alma e os aspectos da mediunidade, no sentido do externo. Como também no sentido de se realizar-se. De como essa energia libido, não libidinosa, libido atua na humanidade. E de como eu trato essa energia para o meu prazer, para a minha satisfação, para a minha realização. Será que meus anseios prejudicam? Será que os meus anseios prendem o outro? Será que os meus anseios corrompem a minha lealdade perante a minha essência, que é um Deus supremo, acima de sexualidade ou opção? Pensem nisso. Tá entendendo, hein? Claro, até tive aqui essa ideia que me foi passada, que às vezes as pessoas se desdobram, vão para esses lugares, encontram uma pessoa que lá é super linda, super bonita, e aqui no corpo ela é super feia, mas então aí eles se encontram, sentem essa atração por uma aventura sexual, que a pessoa, na sua consciência, não faria por achar... achar errado, por ver como errado, por quê? Porque ela usa a sua doutrina, as suas aflições religiosas, que não são ruins, seja ela qual for, para isso. Mas chega na hora do vamos ver, ela esquece de tudo. Ou melhor, ela esquece de si mesma. Então, seria uma ignorância dizer, da minha parte, eu não estou dizendo que quem for contrário ao que eu estou dizendo seja ignorante. Tá grifado, menino? Sim, sim. Eu pensei uma coisa boa. E não vou lembrar. Sim, não vai lembrar de nada, mas e as tuas expressões? Vou falar mais claro, e as tuas sensações? Confia nelas. Quem seguir mais as suas sensações, erra menos na vida. Porque a sua alma é sábia, é sabedoria pura, ela não é burra. O seu ego que é ignorante. Eita. Então... É como vocês atuam é que pode se perder. Mas o que está por trás da atuação, esse é o cara. Então essa pessoa que vai para lá inconsciente, igual o senhor falou, ela não é vítima, mas ela não é vítima porque aquilo já é resultado de ações que ela tem com as quais ela tem se comprometido durante a vigília. A vigília e daquilo que ela já nutre na sua essência. Entendi. Então não é vítima, aquilo lá é só a consequência. Não existe vítima. Entendi. Ninguém vem na tua casa, te agarra à força e vai te levar para lá. Como ninguém também, nenhum mentor de luz vai te pegar e vai dizer, vamos para o Anda porque eu sou um caboclo de Umbanda. Não. Se você ir para o Anda, é porque você já tem algo da Umbanda dentro de você. E de uma forma nutrida também. Graças a Deus. Isso não é mérito também, viu, menino? Não. Vamos à historinha ou não? Vamos, porque... peraí, dá mais uns 5 minutos ainda. À vontade. Então, como é que faz, seu Zé? Se eu fizer uma oração só antes de dormir, não ajuda? Sim. Ajuda como um freio psíquico a vibrar nos teus cordões de prata, ou até mesmo outro dourado, que não vem ao caso aí, e outros que eu não vou estar dando outros nomes, para não confundir as pessoas, a quando você querer se desdobrar essa oração, que vai se aderir no corpo do petérico, prender você mais próximo do físico. Cria um escudo de proteção. Eu estou simplificando o máximo. Tá. Mas isso não quer dizer que seria um remédio como o antigo do fiel. É apenas algo que você usa para se medicar. Não cura, não. Agora, orar em vida, na vigília consciente, isso resolve. Então, Zé, orar antes de dormir faz mal? Não, acabei de dizer que é maravilhoso, faz bem.
Mas agora não tenha só a oração antes de dormir como uma barganha. Olha, agora eu aprontei todo dia, toda tarde, toda noite, pensei um monte de coisa ruim, rezei para Jesus, está tudo resolvido, porque não é. Não é, né? Não. Agora, esse fato de ir para o terreiro de Isso Umbanda... não quer dizer que não eleva a tua vibração na hora da oração, claro, mas também não quer dizer que vai resolver o teu caso. Freia, né? Freia. Eu tenho como um freio, apenas isso. Agora, se a pessoa quer ir, vamos falar especificamente da Umbanda, quer ir numa gira, quanto tempo ela deve se abster de uma relação sexual? Quanto tempo? Ou deve se abster? Ao meu ver, dentro do meu ponto de vista, isso vai muito do caráter e dos princípios da pessoa e das pessoas em si. Claro. Se aquilo for só físico? Se for só físico, seria bom 2 dias antes não fazer nada. Tá. Agora, se for amor, pode ser 1 hora antes. Não tem problema não. Entendi. Amor. Então, como é que eu vou saber se é amor ou não? Aí seria até uma pergunta estranha, né, menino? É simples. Zé, como é que eu vou saber o limiar do que é físico e não é? Quando é amor, você admira o seu companheiro as semanas antes do ato. Quando é amor, você já está fazendo amor em atos de carinho, de atenção, de companheirismo, de cumplicidade com seu companheiro ou companheira dias antes. Então não tem problema nenhum. Agora, quando é sexo, sabe como é que é, né? Não precisa nem tirar toda a roupa. Não precisa nem ter contato físico. É só o pênis e a vagina ou essas coisas aí. Ou às vezes, o senhor acha que também o próprio pensamento... Aí as pessoas vão dizer, né? Que nem hoje se fala e é moda. Eu fiz amor. Ai, foi maravilhoso. Foi quantos minutos? Não sei, acho que foi 2. E o antes, eu não sei, porque eu encontrei dentro do bar. E o depois, eu também não sei, eu só dei meu e-mail e falo com ele há 4 meses pelo Facebook. Este é o amor de hoje, mas parabéns a quem leva assim. Eu não estou tirando sarro, não. Não. Se sentir ofendido, continuem. À vontade. Não tem problema, não. Entendeu, menino? Você está me dando liberdade para mim ser o que eu sou, autêntico. Eu entendo todas as tecnologias de vocês, mesmo, e até um pouco mais, porque as pessoas ainda têm o consentimento que o plano espiritual é atrasado. Nem os obsessores de vocês são atrasados. O que eu vou ser? Não quer dizer com isso que eu sou o anjo de luz. Mas também eu não sou nenhum nada. Eu sou Zé Pilintra das Almas. Só isso. Os obsessores não são atrasados? Nem todos. E olha, você pode me dizer, desde a década de 60 para cá, tecnologicamente falando, a coisa mudou muito nos umbrais. Nossa. Leiam esses outros livros, eu não vou dar nome de ninguém aí, mas leiam os livros mais atualizados. Não quer dizer que mais atualizados sejam melhores. Não. O próprio espírito, Luiz Sérgio, em si, já comenta sobre isso. E no livro Obreiros da Vida Eterna, O Abismo, Loucura e Obsessão, de Valdo, Médium, como também o Libertação, de Chico Xavier, No Mundo Maior, e o próprio Nosso Lar já fala isso. Só que se falasse naquela época tecnologia, iam crucificar os médios, iam se desfazer do espírito. Então eles abafaram o caso um pouquinho. Mas se ler realmente para estudo com atenção, vão ver que na década de 42, na década de 50, para espíritos já ter canhão de eletricidade, se isso aí é inferioridade, então não sei mais o que é superioridade em sentido tecnológico. Tá, mas voltando assim... Ação e reação fala sobre isso, mas tem que ler para estudo. Isso não prova que eles são mais poderosos. Só estou tentando dizer, menino, o que você me perguntou. Mas nenhuma tecnologia do mal vai superar o bem que tu nutre. E vai ser mais forte do que o amar que tu expõe. Guarde isso. Expõe, não impõe. Mas se um preto velho chega numa gira e fala, você estava no Facebook o dia todo, minha filha? Aí vocês não podem... E ele falou isso. Não vejo problema nenhum. Mas porque daí... velho tem que ser ignorante.
Pois é, isso está acabando agora, né, seu Zé? Graças Na a Deus. verdade, está acabando, porque graças a Deus, alguns escritores de Umbanda Uhum, e outros, e algumas entidades, uhum. viram que os médios já não têm mais subsídios e não têm mais como assegurar a evolução de si mesmo. Que o egoísmo já ultrapassou a ignorância e passa a ser burrice clara e plena. Ou o senhor quer que eu fale de outro jeito? Não, tá bom. Mas é a realidade. Uhum, Agora, não quer dizer com isso que eu vou ficar no cubo da bola, como é que é? Da bolinha, ou da luluzinha, como se diz na Terra, uhum, e sentar na frente de um computador como estou agora para conversar com voz MC e uhum. ficar falando de bate-papo de Skype ou Facebook. Não, vocês têm outras coisas para fazer, né? Bem diferente. Não, Mas claro. agora o mesmo mestre Cristo Jesus falou Uhum. que a palavra dele seria ecoada em cima dos telhados. O que quer dizer isso? Através da tecnologia. Isso não quer dizer que eu seja Jesus, mas eu sigo esse Cristo que é por amor. Nossa, claro. Mas voltando assim, para finalizar a ideia do sexo e da alimentação antes da gira. É... Quando eu digo 1 hora antes, eu Uhum. dei um exemplo. Tá. Que os apegadinhos aí não se apeguem nisso para criticar. E se quiser se criticar também, é muito bom, porque quem critica fica com a mão fechada dentro de si e só a ponta do nariz para fora. Olha. Eita. Entendem como quiser o que eu tentei dizer. Isso não quer dizer que eu esteja certo. Não, não. Mas eu estou tentando dizer, menino, quando eu digo 1 hora antes, Uhum. se fizer amor, foi respondendo a sua pergunta. Claro. Para tentar mostrar para as pessoas que amor é amor. Não vai fazer amor na frente do congá, Não. dentro do terreiro. Estou falando lá Não. na sua cama, onde Não. vocês. Claro, claro. Estou dando um exemplo. Para acabar um pouco, quebrar esses certos preconceitos. Mas vamos dizer, a pessoa fez sexo, o senhor falou 2 dias antes, ela fez um dia antes. E aí o que acontece? Ela pega bichinhos, astral? Depende. Depende, porque muitas vezes, para falar a verdade, Ah, você está fazendo amor com a sua mulher, fisicamente. é. Mas mentalmente você está transando com 6, 7, 8, 10, 20, 30 mulheres. Que isso? Você está transando com uma mulher, transando, nem estou falando de sexo. É. Você está transando com uma morena, mas você está penetrando a loira. Nossa. Eita. Quando você goza e tem orgasmo, Uhum. você está tendo fisicamente com a morena. Mas você está se realizando com a vizinha do andar de baixo. Mas é... Será que isso é fazer amor? Então, agora você pode converter isso aos homens. Ah, Então, se o pensamento é matéria e vocês materializam, você não vai estar trazendo a vizinha, mas você vai estar trazendo os semelhantes espirituais que têm esses desvarios e impulsos eita. sexuais, que não é uma questão de opção, Uhum. da rua. Nossa. Aí você vai para o terreiro e o coitado do Exu é obrigado a levar tudo, não é isso que você falou? Você acha que Exu vai levar tudo? Se Exu não tem nada a ver com isso? Uhum. Aí você chega lá cheio de obsessor, cheio de vampiro sexual para fazer uma limpeza, tô voltando ao comecinho. Claro. Numa pessoa, o Nossa. Exu de lei e de boa lei vai incorporar em você, os obsessores vão se afastar, Uhum. vão ficar te esperando lá na rua, para você depois saciar-se como um pedaço de carne no seu marido e na sua mulher, que talvez te ame de uma forma mais refinada e pura, Uhum. a você que só o adora e a adora como um pedaço de carne sexual, para quando ter os seus momentos de lambuzo, de prazer só físico, Uhum. se deleitar com a sua imaginação fértil por aí. Nossa. Aí o Exu trabalha lá em você, no terreiro, no templo kardecista, ou no católico, ou sendo onde for, mas estamos falando de uma limpeza, no caso, no começo, quando nós gravamos, É. no primeiro áudio, e provavelmente esse já vai ser o segundo. É. Esse é o O que terceiro. acontece? Nós vamos trabalhar, vamos limpar todo o ambiente espiritual daquele terreiro. Vamos até mesmo, quando incorporar no MED, antes limpar todo o campo do MED. Todo. Porque a intenção do médio ali é a caridade. Ali, no terreiro, vamos trabalhar com os elementais, vamos trabalhar, vamos limpar, fazer acontecer. Na hora de ir embora, nós vamos deixar com o médium o que o médium já traz consigo. É. Que por é, sintonia. que é a causa
Perfeito. daquilo que Aí, acontece. negão, vem aquilo. O Exu limpa dentro do terreiro o que não pertence à causa íntima do médium, em sentido negativo. Uhum. Agora, depois que terminar a limpeza lá, que fica tudo limpinho, o médium vai acompanhado com seus similares. E até mesmo junto com o Exu, de vez em quando, até alguns Exus tiram ali 2, 3 que estão demais, querendo levar o médium para outras coisas piores. Aí o Exu, por caridade, tira, mas deixa ele à mercê dos afins. Isto é lei de Exu. Mais do que isso, já quebra qualquer tipo de lei de bom senso. Aí já Exu já vira escravo. Eu não sou escravo, Exu nenhum é escravo da vaidade e do não querer se perceber e do não querer se autoconhecer dos médiuns. O problema é deles. Agora, E salve a Umbanda. Saravá, Umbanda. Saravá e salve a Umbanda. O senhor sabe que eu falei com o pai Joaquim, né? Sim, De Aruanda. estou sabendo. Ele explicou bastante sobre as formas de pensamento. Sim. Então, ocorre também muitas vezes de uma moça ou um rapaz, durante o sexo, ficar fixado numa imagem de uma genitália de repente maior ou de um jeito diferente, e aí isso fica Maior, andando com ela, e aí. não tão maior, e aquilo fica. E essa genitária vai criando outras formas de um corpo com os pertenços obsessores que vão agregando através da sua energia psíquica no plano espiritual uma egrégora de um artificial, de um ser com uma aparência humana que alguns chamam, preto velho, de cascão, cascudo, um artificial. E este artificial vai criando aspectos virtuosos em volta, em molde, em forma, como médium ou como essa pessoa quer. Ao ponto de toda vez que o homem ou a mulher tiver relação sexual, ele vai ter na sua mente a aparência grudada e chumbada daquele arquétipo, daquela forma. Por que arquétipo? Porque aquela forma já começa a ter ideias. Até mesmo de um homem que antes cuidava da mulher, beijava, abraçava. Hoje não. Hoje atira na cama e diz, quero me servir. Antes não. Antes dava flores, fazia poesias, que tem gente que vai achar que isso é meloso e romântico. Que pena, não é? Que pena. Ou a esposa em si fazer um agrado para o marido. Isso tudo, para mim, é fazer amor. Claro, faz tudo parte. isso aí, para mim, faz parte. Com sentimento, sentimento puro, né? Puro. Então, o que é que acontece? Então, o que está acontecendo? Ele já fica carregado com essas imagens que os Exu não são obrigados a limpar. E a maioria não limpa. E quando limpa, é pensando nos outros consulantes que vão lá precisar desse ser, que independente da religião, tem ele, ou eles, porque pode ser outros sacerdotes de outras filosofias religiosas, como um guia, como um dirigente sincero. Porque eles não leem o pensamento do outro. Não, claro. Entende? Agora... Por isso que eu repito, não adianta vocês fazer algo e nutrir outra coisa durante todo o dia. Não adianta durante 2 horas do dia, ou 2 horas na semana, na frente do congá, dentro do altar da igreja, ou numa mesa espírita, ser o santinho, enquanto os daimons dentro de vocês estão dando gargalhada e dando voltas, virando trabalhota. Durando quase todos os dias da semana e horas. Assim. Então, esse artificial, com aspecto, muitas vezes, bonitinho, para quem gosta de bumbum, de braços fortes, essas coisas mais aí, porque tudo aqui nessa terra, infelizmente, quando envolve a atração, é a imagem, não a essência. Ainda está assim. Está entendendo, menino? Sim. Vão fazer o quê? Vão começar, mesmo sendo artificial, ter as suas ideias. Porque aquele artificial ele só existe porque se alimenta das ideias do carnado e dos desencarnados da frente. A ponto a ele começar a colocar pontos de interrogação. Será que eu devo ir para casa hoje? Ou devo passar num beco onde tem um monte de mulher com um corpo vistoso? Ou mulher, mas meu marido, aquela barba que ele não faz mais, mas antes eu gostava. Olha só, antes eu amava, mas hoje aquilo fica raspando em mim, me dá asno. Eu quero aquele boyzinho, bonitinho, barriga tanquinho. Aquele é o bom. Lamentável. Não estou dizendo com isso que as pessoas que amam o seu físico, que é um templo divino,
O corpo físico é um templo divino. E se eles têm a barriga assim, ou se conservam assim, sejam pessoas ruins, cada um faz o seu corpo o que quer. Eu estou falando da essência do que se é. Eu estou falando da essência do que se é. Claro. Tá claro, menino? Sim, agora, se a pessoa fez tudo isso e ela disse, eu sou assim mesmo, então eu não pude evitar, o senhor Zé pode passar alguma ideia de como a pessoa pode desfazer essas formas, pensamentos, essas coisas ruins que podem ter sido criado? Sim. Seria... Vocês têm um antídoto, remedinho perfeito, que ainda está sendo muito usado na terceira e algumas escalas vibráteis da quarta dimensão, chamada dor e sofrimento. Já sei, banho de vergonha na cara. Não, nesse caso é dor e sofrimento mesmo. Tá. Dor e sofrimento? Porque vergonha na cara é se perceber. Porque tem muita gente que está sofrendo e está em dor e não se percebe. E a vergonha na cara é se perceber. Dor e sofrimento para desfazer isso? Sim, é expurgo. Reger de dentes. Jesus já fala disso. Tá. Ou você acha que Jesus falou em tom de castigo? O grande castigador eterno não é Deus. É vocês mesmos que estão alongando isso perante a eternidade. Claro. E se castigar e castigar o outro também. Mas eu estava esperando mais o senhor receitar tipo um decreto da chama violeta. Algo assim. Você está brincando com a minha cara, né? Não, é sério. Porque eu falei cara, porque no plano espiritual eu falo assim, porque se eu falar fácil, os amigos espirituais rir de mim. Não, tá Nos lugares que eu trabalho, eu preciso usar nomes bem gíria, como se diz, não é? Bem claro. Então você está brincando com minha cutis. Não que eu não acredite no raio violeta, ou na energia violeta, mas eu acredito muito mais e confio muito mais na violeta que está dentro de cada um. A mesma coisa que Joaquim falou da apometria, quem está falando sou eu. Zé Penida das Almas. Não estou criticando Joaquim, nem médium, nem ninguém. Claro. Serve como magia. Não adianta tudo que envolva magnetismo e intenção, se você não manter, você se arruína. Entendi. Então a própria chama violeta é a mesma coisa. Mas ela vem do mestre ascensionado. Se realmente você tem um mestre ascensionado, no sentido puro da palavra ascensão, em primeiro lugar, ele não está nem preocupado se a chama é violeta. Ele está supostamente esperando que você acenda esse transmutar dentro de você. Agora, se você quiser agregar aos planos etéreos essa chama violeta, vai ajudar? Vai. Mas se você não se autoajudar, ela se apaga. Porque é você que dá o contínuo. Ou você acha que o mestre ascensionado, vou repetir de novo, que o grande, poderoso mestre ascensionado, porque, infelizmente, a maioria das pessoas tem esses nomes e esses seres amorosos como os Bambambam e não são. Saint-Germain. Grande coisa. Pode ser Hilarion, pode ser outro nome que der. Grande coisa. E eu não estou diminuindo eles. Não, lógico. Porque eles, em expressão humana, são amar puro. E se eles, em expressão humana, realmente são amar puro, eles não precisam de títulos. Eles precisam de que aqueles que supostamente os titulam superiores tenham a caridade e a vergonha na cara que está falando sou eu, o amar próprio, para se entender junto a eles, para se ter com eles. Ou você acha que eles são aqueles que estão com a cordinha lá puxando um monte para cima, para os lados? Que isso? Então eu não estou criticando quem acredita em mestre ascensionado. Mas se eu não der o meu ponto de vista com autenticidade, é melhor que eu nem venha falar com você. Então, Zé, só para ficar claro, para ninguém se ofender, se ofender também, infelizmente, é triste. Você acredita em mestre ascensionado? Não. Não acredito, não. Da forma que a grande maioria das pessoas tem destes seres ecumênicos e universais, não. O poder da ascensão é amar puramente. E a força do ascensionado é o amor puro. Ponto. Qualquer tipo de outra coisinha que colocar do meio entre um mestre ascensionado e um ser humano é vaidade de quem fala. Porque um mestre ascensionado não bosta nem os piores males que uma pessoa faz ante a ele, para servir uma pessoa, como um preto velho, como um Exu, como um caboclo.
como um anjo na Igreja Católica e até mesmo como um Espírito Santo nas igrejas evangélicas. Não gosta. Não gosta não, eles não põem. Ah. Está entendendo o que eu estou falando, menino? Sim, então sim. fico naquela coisa, porque para você falar com o mestre ascensionado, ou para ele te ajudar, você tem que fazer isso. Ué. Agora, será que precisa disso para o amor atingir você? Ou precisa que antes do isso, você entenda e estude todos os arquétipos, toda a virtude, toda a sublimidade do mestre ascensionado e não copie, mas inspire você a você ser este mestre ascensionado na reação e no trabalho de transmutar a nação humana, sendo raio violeta na força de expressão de você ser autêntico como você é, no amar puramente. Apenas na proposta de amar incondicional. Ponto. Mas as pessoas não falam isso, porque daí, menino, aquele que dirige vai se igualar aos outros que obedecem. Aí, menino, aquele que ensina vai se igualar àquele que recém adentrou o templo do mestre ascensionado que está aprendendo. Aí perde a graça, não acha? Ele acha que perde o que aí tem de único nele. Isso, aí perde a graça. Então os mestres ascensionados existem. Repito, eu não acredito da forma que a grande maioria propaga esses seres luminosos por aí. Mas você acredita em mestre ascensionado? Agora vem a minha história e o povo vai pensar que foi combinado essa conversa minha e sua, mas nada é combinado. Quem me resgatou no umbral foi nada. Através de uma criança que ela se transfigura na Umbanda como Mariazinha. Ponto. Hoje eu só vou falar isso. Porque o tempo já está curto e a Umbanda me chama. Me perdoa. Foi nada, mas nada é o nome de alguém? Sim, mestre ascensionada. Tá bom, só assim as pessoas entenderem. Então, para quem estuda mestre ascensionado, foi nada. Mas ela veio como esta criança. Aí vem aquela coisa, não, nada não pode vir como criança, que é isso? Que isso? Não pode, ela é nada, mestre ascensionada. Como é que ela vai fazer lá no umbral? Ela não pode. Tá entendendo, menino? Tô entendendo. Então, eu acredito nos mestres ascensionados, ao ponto da única coisa que ela não me pediu, mas o ato dela sugere a mim todas as vezes que eu incorporo nesse menino e em outros médios, como também quando eu entro na terceira dimensão de vocês. Autenticidade no amar. Este é um atributo desta mestra maravilhosa, que não me ensinou nunca até então, nem no salvamento, vamos dizer assim, no resgate que ela fez com aquele ser que se conservava com quase 6 metros de tamanho como uma serpente que eu era, há séculos atrás. Tá entendendo, menino? Sim. Mesmo assim, ela veio como uma criancinha que hoje pode ser chamado com este nome que eu já dei. Tá. Mesmo assim, ela não falou nada. Mestra, nada. Ela, em atos, não me fez nada. Mas ela, em espírito, me proveu tudo o que eu sou até hoje. Um ser feliz e alegre comigo mesmo. Muito obrigado, viu, menino? Graças a Deus, seu Zé. Graças a Deus. E Saravá Umbanda. Olha, e a mensagem que eu dou hoje é essa, em homenagem a nada. Não façam nada para ninguém, mas não deixam de, através deste não fazer nada para ninguém, vocês procurarem serem tudo de bom, serem tudo de melhor e terem tudo de graça no amar e no amor perante os estudos que vocês executam, perante as concepções que vocês nutrem e perante os atos que vocês espalham por aí. E aí vocês vão ver que mesmo sem fazer nada, vocês vão instigar o tudo de bom nos seus semelhantes. Graças a Deus, meu. Eita, seu Muito Zé. obrigado mais uma vez pela oportunidade. Seu Zé, Saravá Umbanda e salve aos mestres ascensionados. Eita. Seu Zé, só antes do senhor ir, para as pessoas, duas coisas só que eu queria rapidamente falar com o senhor. O qual o pai Joaquim falou, então, o decreto da chama violeta, apesar de ser uma ferramenta, quando ele é usado como objeto de troca... Não uma bengala. Isso. Quando ele é usado como objeto de troca, ele perde o sentido, né?
Perde o sentido, como qualquer outro ato que envolva a atenção e a agressão no sentido de egrégoras no plano astral. É a intenção. Porque ele fala assim, agora... Ajuda a chama violeta? Claro que ajuda, eu deixei bem claro isso. Isso. Só não quer entender quem é apegado nos mestres ascensionados de uma forma muito egóica. Sim. Aí não vai ajudar. Agora, se você acreditar e não precisa nem entender de apometria, mas ter vergonha na cara e amor próprio, e não precisa nem estalar o dedo, só contar mentalmente, 1, 2, 3. Chama violeta, não precisa nem saber que seja de Saint Germain. Instantaneamente vai cair sobre você uma energia violeta, porque os afins a essa chama, pelo amor crístico e cristalino, lá estão em tudo e em todos nós. E eles têm como radar de saber quem está falando, quem está chamando, pela mesma centelha que está no vosso coração, seja na terceira ou na quarta dimensão. Isto é a sabedoria de um ser ascensionado. Ou você acha que ele vai esperar você fazer um decreto longo para você criar vergonha na cara, para lhe ajudar? Antes de você começar o decreto, ele já está atuando em você. Agora, me permite, por favor, Saravá Umbanda, que minha hora já chegou. Tá bom, seu Zé. Aroexu, que é Mojubá, Etatá Exu, Ria, Emadoque Exu, Laroexu, Saravá, hoje, em especial, como eu já falei disso, aos mestres ascensionados, aos mendigos que estão passando fome e vocês não ajudam, aos mestres ascensionados, às prostitutas que vocês apontam o dedo, aos mestres ascensionados que estão neste momento com câncer e com AIDS, desencarnando nos hospitais, e vocês aí no bem bom, que poderiam ceder 30 minutos da sua tempo, sair da sua casa e rezar no lado, ou se vestir de palhaço e trazer um sorriso. Aos mestres ascensionados que vocês, no dia a dia, têm tremendo preconceito. Salve a Umbanda. Até mais. Até mais. Graças a Deus, seu Zé. Graças a Deus, porque eles também são, viu? Porque a mesma partícula de Deus faz parte da existência de todos nós. Até mais, menino. Obrigado. Até mais, seu Zé. Muito obrigado. À vontade, menino. Seu Zé, a gente teve aquele evento que aconteceu e não pudemos continuar, e tinha aquela segunda coisa que eu queria falar com o senhor podia então agora, nesse momento que tivemos a oportunidade, esclarecer aquele rapidamente? O que seria aquele rapidamente? Aquela outra proposta. Que... Eu entendo voz me ser, só seja específico para as pessoas que estão entendendo melhor. O que é? Vou dizer o que é. Porque a segunda coisa que eu queria perguntar é o seguinte: o senhor falou do reino do sexo e que era bonito, falou que era bem por cima, assim, Las Vegas, uma coisa que parece bonita. Sim, semelhante. Isso. E aí, eu tenho certeza que todo mundo gosta de ir num lugar bonito, mas muita gente não entendeu, porque às vezes até eu falei, nossa, que legal, vamos lá conhecer. Não entendam, é isso? Vamos lá conhecer. Então eu posso ser agora mais claro para vós, Nícia. Eu lhe agradeço a sua paciência. Graças a Deus. Mas quando eu falo com as pessoas, eu não falo para ensiná-las, simplesmente para elas se reverem e pensar. Tá. A minha meta, neste mês de janeiro, eu acredito que a maioria das entidades que já falaram com vós, Nícia, independente de ser pertencente às vibrações fluídicas, em termos de casamento fluídico esse médium, já falaram quase a mesma coisa. Então, estou falando de entidades de outros médios. E falo de novo, sim, é bonito. Quando eu digo é bonito, as pessoas tenham pelo menos o mínimo de zelo e cuidado para usar o que ouvem das entidades. Eu não estou falando agora só desse médium. Tá. De todas as entidades que se propõem vir e falar com vós nesse meio, e estudarem palavras por palavra. Não é trabalhoso. Vai ser proveitoso as mesmas, não para aprender com Zé Pilintra, mas para aprender com as suas íntimas e sinceras reflexões.
Você acha que um lugar com o nome Reino de Sexo, conforme o psiquismo da grande massa humana, seria algo feio à vista da ilusão que as mesmas vivem? Não. É como se fosse uma imagem bonita aos olhos, porque o prazer desleixado de si e o vício a ter prazer imposto no outro é muito grande. Elas podem estar, muitas vezes, se eu ver com o olhar da espiritualidade, posso falar assim, menino? Isso, por favor. Elas podem estar nadando numa poça de fluido semelhante ao esperma e elas verem os desencarnados ou os carnados, no sentido muito arraigados a essa energia, como se fosse uma água límpida fazendo borbolha. Nossa. Elas podem ver essa cidade aparentemente semelhante a Las Vegas, porque é assim que as pessoas imaginam uma vida luxurenta, uma vida luxuosa. Então, eu não falei nenhuma bobagem. Não, claro. O mal trabalha com as ilusões de vocês. Então, quando eu me expressei dessa forma e continuo me expressando, é bonito, é dentro do contexto integral de tudo que eu estou falando. Por isso que as entidades, agora eu estou falando bem deste médium que eu me sirvo, como o Benedito, e talvez amanhã ou depois, daqui a uns meses, outros que podem vir aí, nós temos um trabalho nesse medianeiro de não ensinar ninguém, de instigar as pessoas a pensar por si mesmo. Pensarem. Por si mesmo. E quando nós falamos, é dentro de um quadrante inteiro, não só numa faceta de um texto. É como o Benedito falou já, as pessoas peguem a metade de um texto e levam uma cruz. Claro. A mesma coisa uma pessoa ouvir o que eu falei, dizer que o umbral é bonito e que essa cidade do sexo é linda e ter como verdade absoluta o resto da vida. Isso se torna ridículo a esta pessoa e uma imbecilidade da minha parte. Claro. Tá entendendo, menino? Sim. Então, o que ocorre? Zé, quando um espírito se desdobra e vai a essa cidadela, ele não vai ter ela como feia, porque se tivesse como feia, ele não iria. Claro. Se não tivesse um atrativo, ele não iria. Não, lógico. Nós estamos falando de uma pessoa que tem uma sintonia, que tem uma faixa etária vibracional semelhante aos parâmetros das consciências que alimentam e sustentam as substâncias que agregam essa entidade, essa, vamos dizer, cidade em si, junto com as entidades que lá moram, ou que lá estagiam também. Porque o mal também tem programa, sabia disso? Nossa. Estudo. O mal também estuda. Tem muitos espíritos que trabalham, como vocês enchem a boca, nas trevas, nos abismos, que são muito inteligentes. Não posso chamar de sábios, porque não são, mas são muito inteligentes. Muito mesmo. O mal não é burro. O mal é tão inteligente que ele sabe quem é vocês perfeitamente. Eita. Então, Zé, no teu olhar, eu respondo às suas perguntas. Então, Zé, no teu olhar, as cidades são bonitas? Não é uma questão nem de bonita, nem de feia, mas é uma cidade que alimenta as ilusões baixas, as frustrações latentes. Mas, ao mesmo tempo, dependente dessa cidadela do sexo, tem outras cidades trevosas que a vista não só de espíritos com baixa energia, mas a vista até mesmo de espíritos elevados, a arquitetura não é tão horrenda assim. Eu não sou hipócrita. Não, claro. E no momento que a espiritualidade superior permitiu a mim falar através dessa comunicação, eu venho falar trazendo autenticamente quem eu sou. Claro. Entende, menino? Sim. Então, eu entendo quando você diz bonito, é atrativo, mas, repito, pela lei de sintonia, eu falei no sentido me colocando como um ser dentro dessa sintonia. Não é feio. Agora, independente de ser ou não nessa sintonia, a arquitetura em si lembra, sim, uma cidade parecida com Las Vegas. Mas a essência, a vivência e a convivência desses seres é horrenda. Ah lá, é isso que eu queria saber. É ridícula.
animais no sentido não da essência de um animal aparentemente sem raciocínio, mas animais no sentido do alto escalão de agressividade, de trucidação do corpo astral. Eles se trucidam, eles se mordem, trucidam, se mordem, se mastigam, se arranham, tiram pedaços um do outro para ter prazer. Tá claro agora, menino? Então... Eu não estou assustando, não. É a mais da realidade. É engraçado, quer ver uma coisa? Algumas pessoas podem condenar essa minha explicação. Mas quando um espírito mediuniza esses homens que fazem cinema, e no cinema, quando dá aquelas imagens, como se fosse um holograma de algo bonito, aí alguém vai lá, vive 2, 3 dias, depois, quando uma luz toca o seu coração, começa a se acordar, vê que aquela mulher loira bonita, aquela mulher morena bonita é uma serpente cheia de veneno. É a mesma coisa. É a mesma coisa, eu só me referi como vocês entendem. A cada um é dado conforme as suas obras. E eu só espero do amanhã o que eu sou em autenticidade hoje. Nossa. E uma pessoa do Sul, amigo meu, que trabalha em mesa espírita de desobsessão, teve um caso desse, e o mentor uma vez veio falar, não, esse é um dos que se ligaram no filho da casa, que ele não quis falar o nome, esse espírito aqui. Certo. Ah lá. Então esse espírito que veio aqui hoje é um espírito que fica nesse Vale do Sexo, cada um dá um nome, né? Vale do Sexo, Reino do Sexo. O antro, não sei o quê. E aí ele falou assim que é verídica a história de que às vezes eles plasmam piscinas assim, ou lagos, ou umas coisas bonitas, piscinas, essas coisas, cheia de, como o senhor falou, de sêmen e tudo, e eles sabem que aquilo... Poucas pessoas ouçam isso, plasma, não é sêmen dos caras. Não. Plasmado. Mas a impressão deles é de estar realmente nadando dentro daquilo. Então, por isso de que eu disse, torno feminina. A falar. Perante os impulsos sexuais, não é a opção sexual. Perante o que ele tem como prazer e desejo de uma forma distorcida, ele vai ver tudo maravilhoso. Entendi. Só me referi como as pessoas veem. Agora, Zé, você vê tudo maravilhoso? Não. Mas normal. Algumas cidades, outras, em si, algumas partes arquitetônicas não são feias, são futuristas até para perto daqui de vocês, carnados. Porque são espíritos inteligentes, mas não são espíritos amorosos. A inteligência não é certificado no amor do coração. Ser inteligente não é certificado, não é chequinho provando como você vai passar de uma vibração de inteligente para um senso de sabedoria permanente. Entendi. É bem diferente. Claro. Uma analogia é que um porquinho gosta de rolar na lama, mas é porque ele está no seu estado porquinho, né? Não é que... Sim. Aí o porquinho vai ir num lugar assim, vai ver aquele monte de lama nos chamando, ele vai lá, se atira, fica 10, 20, 30 anos, até vir uma alma, um espírito, seja de colinha for, e começar a orar por ele, ou irradiar vibrações por ele, ele vê que aquela lama, na verdade, é espinhos que vivem se cortando, e ao mesmo tempo arrancando membros dele, interminavelmente. É essa a realidade. Agora, pro porquinho é bonito. Então não é algo que não é só bonito, é bonito, belo, maravilhoso, gostoso. Então não é algo que alguém deva desejar conscientemente, né? Se desejar conscientemente, o inferno de Dante é o paraíso. Porque vocês também têm uma noção distorcida do que é o inferno. O inferno, você imagina, eu vou dar uma noção. Você pega uma marreta de 6 quilos. Pega a marreta e dá no teu dedo minguinho. Com toda a tua força. Porque quando vocês querem algo, vocês querem com força, né? Assim? E vai dando, e vai dando, e vai dando. Enquanto você não se sente, só se sente pelos outros, só tem o prazer pelos outros, isso dentro
neste ponto de vista que eu estou dando sobre a energia sexual, ou sexo em si, opção, como queiram levar, apesar que são coisas bem distintas, energia sexual, sexo e opção é distinto uma da outra, só nomes parecidos. Tá. Ao longo desses áudios aí, não sei se vai ser 1 ou 2 ou 3, as pessoas se escutarem todas, se tiver paciência, vão entender o que, ou os trâmites da nossa conversa. Amigável. Tá. Claro. Aí a pessoa vai lá batendo com essa marreta. Enquanto ela não se sentir por ela mesma e ter alegria por ela mesma, um pingo de senso de afeto por si mesma, ela não vai sentir a dor. Olha como funciona a coisa. Mas e quando ela bate, ela vai sentir o quê? Prazer. Mas só que as pancadas vai doer no outro, em termos de sensação grotesca. Estou falando no outro no sentido dos afins. Só que aquele afim também está com a sua marreta dando no seu dedo. E mutuamente um vai causando dor no outro. Só que essa dor, como ela é pela mente e ela não é propriamente física, ela vai surgir nesses seres e surtir como instigar de quê? De insatisfação, de insensatez, de insensibilidade, de agressividade, de possessividade, de negação, de vazão instintiva por instintos mórbidos. Tá claro agora ou não? É como se... Então, muda um pouco os aspectos da dor, porque eles estão todos hipnotizados por mentes mais preparadas. Porque se você vai num lugar para sentir dor, como vocês conhecem aqui na terceira dimensão, você sai de lá. Só que você permanecendo lá, você vai estar criando um karma pesadíssimo, independente se volte ou não volte para o corpo físico. Você simplesmente, tem gente que diz que não estagna a evolução, sim, você simplesmente freia o ato de evoluir. Nossa. Isto é pior de que se suicidar em alguns casos. Pior de que se suicidar em alguns casos. Tem que explicar várias vezes. Lógico. Estou falando que é em todos. Entendeu, menino? Seria, por exemplo, seu Zé, tipo um lutador de Muay Thai. Ele vê uma palmeira e desce a canela nela. Pra ele tá bonito, tá bom, tá treinando. Ele não vê mais o limite. E pra canela. Então, ele não vê mais o limite porque ele tá hipnotizado e aquilo é o momento... Tá fissurado. Olha lá. Tá fissurado, tá com tesão por aquilo ali. E tá descendo. Ele tem que fazer. E tá descendo a porrada. Mas vai chegar um tempo, ele vai ver que ele não é a canela. Que ele é muito mais do que a canela. Ele é um todo. E quando ele vê o todo, você imagina agora que a marreta de 6 quilos já não é 6 quilos, é 600. E você imagina que o minguinho já não é mais o minguinho, é o corpo todo. Aí depois vem churamingar aqui no corpo físico dizer que é karma. Pelo amor de Deus. Mas no caso... Ninguém recebe que não merece. Tá então, tudo contadinho matematicamente pela consciência de cada um. Mas nesse caso, então, a canela dele, ela ficou reforçada, tudo bem, mas passou o limite, agora estourou tudo. Então, reforçada não, viciada. Lá. Viciada. Bem melhor palavra essa aí. Este caso é viciada. Lá. Então agora... Sexo em si é um vício. Agora, fazer amor, não. Entendi. É isso que eu queria chegar. E olha que eu não estou falando da palavra, estou falando da essência. Claro. Se a pessoa se pegar na palavra, vai dizer que eu sou errado, essa coisa toda, e cada um tem sua vida sexual, sua postura. Não, claro. Então aí ele volta para o corpo com a canela arregaçada. Sim, e com o corpo em expressão latente. Então, enquanto a canela estiver lá estiraçada, mesmo que aparentemente não doa, o ego dele vai estar totalmente tomado pelas porradas que ele deu na bananeira. Ficou totalmente tomado pela marreta de 6 quilos que batia no minguinho. Entendi. Ao ponto de aquilo ficar permanentemente o excitando internamente. E não tendo satisfação com sentimentos de afeto, mas tendo satisfação com sentimentos de afeição e luxurento. Tá certo. Libetinosos. Eita. Entende, menino? Tá bom. Isso intimamente.
e aí essa sintonia acaba ficando cada vez mais forte e a marreta mais pesada. Ao ponto de que pelas forças dele, não consegui mais se libertar. Nossa. Agora o senhor está me entendendo? Ah, agora entendi. Agora. Foi importante, hein, seu Zé? Então, essa cidadela que eu falei que era bonitinha, é porque dentro de toda a nossa conversa, em vista de quem vibra nessa frequência, é linda e maravilhosa, senão não ia para lá. Lógico. Mas é uma miragem. Repito, é horrendo. É horrendo. Horrendo ao ponto de, se alguns espíritos se materializarem com formas minúsculas e haver estrupos, e haver, como se diz, desacerar-se os seus membros do corpo astral, como se isso fosse prazeroso. E para quem está nessa faixa etária, não vê isso. Mas depois, quando volta, se for um encarnado, o plano material, para dentro do seu lar, vem com a mente poluída. Vem com o ego totalmente inflamado, tendo impulsos de várias formas. E, infelizmente, se torna uma pessoa frustrada e sofrida intimamente. E isso não tem nada a ver com opção sexual, mas tem a ver com o estilo, o expressismo moral autêntico de si. Essas pessoas sofrem muito por dentro porque sabem que estão rezando na igreja, estão cantando aloas para os orixás, estão fazendo o evangelho segundo o espiritismo, mas por mais que supostamente elas tenham fé, no seu íntimo elas sofrem, porque só elas sabem o inferno horrendo que tem dentro de si. Nossa. É como... Sendo bem claro, Claro. Sem botar, como se diz na Terra, pedrinhas entre essas coisas. É a realidade. Nossa. Porque para vocês se ajudarem, tem que ser realista. Então, Zé, como eu posso me ajudar se eu vivo isso? Vá aonde você tiver fé, mas vá com o coração aberto e peça ajuda e socorro. Vá na casa de Umbanda, vá na igreja, vá no pastor, vá onde vocês quiserem. Mas peça socorro com uma pessoa que você admire, que você confie, ou no espírito, se assim ele se quiser, manifesta. E você vai ver o quanto o astral superior, seja mestre ascensionado, seja preto velho, o nome que eles quiserem dar, eles não vão se ter superiores a você. Eles vão se ter como você, em amor pleno, no âmago, no mais íntimo, mesmo que você saiba que momentaneamente as suas atitudes com você mesmo não são tão amorosas assim. Mesmo que você saiba que a forma de exteriorizar e até mesmo nos pensamentos e sentimentos, você sente hoje dificuldade de se manter reto, de se manter equilibrado, de se manter harmonizado consigo mesmo. Mesmo assim, eles, estes senhores da luz, que vocês estão ouvindo também são luz, e são deuses, eles veem isso em vocês. Eles se veem dentro de vocês. Mestre Hilarion se vê dentro de qualquer um. De qualquer um, porque senão não é Mestre Hilarion. Benedito se vê dentro de qualquer um. Pai Joaquim se vê dentro de qualquer um. Vovó Maria Conga, Exu da Meia-Noite, Zé Pilintra, Destranca-Rua, as Pombagiras, os Caboclos, e todos os seres que se dizem trabalhar na corrente astral de Umbanda, ou se dizem vir através da única lei superior, que é muito maior do que a eternidade, que é o amor, com certeza ela não vai criar empecilhos entre ele, ser que vem supostamente instigar em você este mesmo amor que ele enxerga, para tentar lhe ajudar. Porque se ele criar empecilho, vira barganha. É uma lógica isso. Quem cria empecilho são vocês, carnais. Somos nós. Que tem que fazer 300 coisas. Não estou desfazendo disso porque serve de técnicas. Como deu, por exemplo, fazer um decreto de 300 nomes. Isso é uma técnica. Mas o mestre ascensionado não precisa disso. Não, claro. Cantar para o preto velho fica perto. Isso é uma técnica. Mas se o preto velho é preto velho, ele não precisa disso. Isso não desfaz dos pontos da Umbanda, nem da cantoria, nem muito menos da magia do som. Mas, repito, dentro da terceira dimensão, a intenção e a vontade e a permanência com essa intenção e com essa vontade faz toda a diferença. Então, não estou desfazendo de decreto de mestre ascensionado. Por mais que eu falei que grande coisa, e até repito um pouquinho, posso? Pode. Grande porcaria. Porque se a pessoa
não tiver dentro de si um reflexo que seja do suposto médium, eu digo, ou pessoa que não leve para o lado mediúnico, do suposto mestre ascensionado, equivale a nada. E mesmo assim, mesmo que ela não saiba, o mestre ascensionado é por ela, porque senão não é ascensionado. Senão é algo figurativo para ficar enchendo o saco por aí. Repito, enchendo o saco. E saco cheio de ar, equivale a nada. Me revolta algumas coisas. Nossa. Eu não estou bravo, não. É o meu gênio, é assim. Se alguém pegar o trem andando, ver desde as primeiras gravações, Zé Pelinta, pelo menos eu, não respondo por todos os Zés, mas eu falo assim porque eu vibro dessa forma e meu trabalho é muito sério para estar vindo trazer balela para a voz vencer. Lógico, claro. Então, mas eu quero adorar o Preto Velho do meu jeito. Estou falando quem ouve. Eu quero adorar os mestres ascensionados do meu jeito. À vontade. Continue fazendo com o teu Preto Velho distinção entre as pessoas que o branco é bom e o preto é ruim. Continue fazendo para os teus pretos velhos que se aquela pessoa que talvez seja um carnívoro, que pela ignorância, ou não pela ignorância, mas pela vontade de comer carne, que eu não estou aqui defendendo carnívoro, eu estou dando um ponto de vista bem terra a terra, não se aproximar do preto velho porque come carne. Então o preto velho ele não tem misericórdia, ele não tem cumplicidade, ele não tem compaixão. Agora vem um outro ponto. Já está mais de que na hora de cessar com essa carnificina dentro dos lares. Os animais já prestaram seu trabalho para a humanidade no sentido de alimentação. Tá claro isso, menino? Sim. Eu só dei um ponto bem polêmico que é de se pensar. Porque senão vai dizer assim, a mãe de um filho, eu falo assim porque é assim que os corações das pessoas sentem, tá lá, desesperada que o filho é drogado. E se ela trouxe o filho num templo de mestre ascensionado, ou num terreiro, ou aonde for, é porque ela tem muita fé. Aí a pessoa não vai atender aquele filho porque ele está chapado. Nossa. Ou, melhor ainda, talvez até para não quebrar a vibração, não é assim que a desculpinha que se usa por aí? É, ué. Como se Jesus se preocupasse com isso quando andava em Cafarnaum e em outros lugares. Estava nem aí. Aí vão dizer, não, mas aí é Jesus. Mas Jesus ensinou seus apóstolos a o quê? Diferenciar as pessoas? Eu não estou pedindo para pegar um chapado, drogado, e levar para dentro do congá e deixar ele fazer o que quer. Entende, menino? Entendi. Ou pegar e sentar nas cadeiras onde as pessoas estão fazendo seus decretos do mestre ascensionado e ele ficar gritando, berrando. Não é isso. Então, que pegue para ter disciplina. Olha, mamãe, hoje não é o dia, nós estamos fazendo um culto aqui. Mas a senhora me dê a foto dele, me dê a camisa dele. Onde é que ele está? Ele está lá na rua? Se eu sair do meu congá e lá no carro, benzer ele, não vai quebrar a corrente. Porque a minha fé na Umbanda gira o mundo todo, não gira só dentro do congá. E se eu sair daqui e deixar de decretar para o tal de Saint Germain, que é o raio violeta, eu acredito, quando eu digo tal de Saint Germain é para cutucar quem acredita nele. Para cutucar, porque ele é muito mais do que eu acho. Claro. Saint Germain é muito mais do que eu acho dele. Olha só. Muito mais. Então eu não estou diminuindo, porque isso não afeta ele em nada. Ele já é ascensionado. Você acha que ele vai se preocupar se você não terminou os 300 decretos e saiu de lá, virou as costas para ele, foi lá num carro, aonde ele está. Saint Germain está lá dentro do carro, em centelha, no coração daquele drogado chapado, esperando que você decrete um abraço e diga, eu te amo, meu irmão. O que eu posso fazer por você? Aí você vai ver o que é chama violeta na sua vida. Agora acho que já deu, né, menina? Ô, José. Eu acho que já deu, o senhor já está se passando, viu? Eu estou brincando, é só para quebrar o gelo, porque, olha, menino, é prazeroso. E enquanto você me decorda, e as pessoas, se assim quiserem me ouvir, isso não me engrandece em nada, Zé Pilintra nas almas, pelo menos nesse médio, não posso falar pelos outros, não está aqui para agradar ninguém. E tudo que eu vos falo, leia no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não estou fugindo este livro em nada. Eu também não estou me agarrando a este livro. Porque se eu disser que para ser salvo tem que seguir o que está ali, eu sou mentiroso. Salvo é aquele que muitas vezes, talvez,
por afinidade, não lê, mas é em vida o que está escrito ali. Evangelho segundo o Espiritismo. E outra coisa, sem fazer força, com autenticidade. Saravá Umbanda, né? E uma boa noite para a voz MC, porque agora já é noite. Uma boa noite a todos os mestres ascensionados que estão ouvindo Zé Pelinda das Almas. Muito obrigado a este arco-íris que sai de todos vocês. Que isso sim é mais que violeta, porque é um arco-íris cheio de cor. Seu Zé, eu quero que o senhor me fale uma coisa só antes do senhor ir. Pois não. Enquanto o senhor estava falando, eu estava aqui escrevendo uma ideia que me veio à cabeça. Vamos ver se o senhor pode me falar quem é que inspirou, eu vou ler ela para o senhor. A ideia diz o seguinte: o humano que se tarda na lama de sua animalidade petrifica no rosto uma máscara que lhe faz viver pela insanidade a própria miséria espiritual da qual preferiria fugir se houvesse se informado. O senhor quer saber quem é que ele inspirou isso? Quem é que foi, seu Zé? Porque não pode. Para sentir a sua energia. É o Dr. Bezerra de Menezes. Eita. Boa noite a todos. Graças a Deus, então. Saravá Umbanda. Muito obrigado, salva a corrente espiritual, ecumênica e universal do amor, através da expressão de amar sincero e verdadeiro de cada um. Este amar verdadeiro e incondicional é um raio translúcido. Por isso, aonde ele adentrar, ele se adapta a todas as cores, que assim se fazem e assim são, sem corrompê-las, sem destruí-las, mas ao ponto de instigar essas cores, pode ser até a mais obscura, mas que ela, ser instigada, ela possa se rever também um dia translúcida, como o ar que respiramos, que é para todos, como a luz do sol, que é para todos, como o magnetismo da lua, que é para todos também. Esta é a luz de todos os mestres ascensionados. Esta é a luz de todos os mestres ascensionados. A luz do amor e a chama violeta, que assim atinge a todos do amar incondicional em cada um. Saravá, né? Saravá Umbanda. Salve a Umbanda. Boa noite. Boa noite, muito obrigado. Deus abençoe.